Bom, vamos lá, pessoal. Continuando aí nossa saga aí de análise dos direitos fundamentais em espécie, né? A gente está iniciando esse estudo, né, desse tema que, para mim, é o tema mais legal de todos, né? É o tema mais importante também, né? E é o que justifica o nosso atual momento, né? Esses direitos fundamentais, na verdade, eles limitam o poder do Estado, né, que não pode tudo, ok? Já vimos aí o direito à vida e agora a gente passa a estudar o direito da igualdade, o princípio da igualdade, né? Está lá na Constituição Federal e não só no caput do artigo 5º, mas também no seu inciso 1, tá joia? Olha o que diz aí, né, o nosso caput. Sempre é bom ler, né, o artigo 5º, tá bom? E fala o seguinte, olha, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e aí segue, tá bom? No inciso 1 do artigo 5º, ele fala o seguinte: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Bom, alguns equívocos que podem acontecer quando a gente faz a leitura simples, né? E acaba interpretando de maneira literal. Se você lê, todos são iguais perante a lei, sem diferença de qualquer natureza, garantindo só aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, né? Já vimos quem são os titulares dos direitos fundamentais. E essa leitura, esse texto, né, nos leva ao engano, porque ele fala que somente garante, né, aos brasileiros e aos estrangeiros que moram no país. Não é só. Qualquer pessoa humana, né? Então, se fosse assim, então o turista não tinha nenhum direito, é isso? Não, não é. Ok? Não é, tá bom? Então, na verdade, já vimos aí essa titularidade, né? E fiquem espertos em relação a isso, beleza? Vamos lá então. Bom, quando a gente fala em igualdade, pessoal, a gente não pode esquecer que ela se divide, né, em dois aspectos, a igualdade formal e a igualdade material. E depois que a gente falar desses conceitos, a gente vai ver as implicações práticas, né, mais comuns aí no dia a dia e que são cobradas em concurso, tá joia? Então vamos lá. Tô acabando sarando de uma gripe, né, então me perdoem aí, né, a minha dificuldade, tá joia? Mas vamos lá, galera. Igualdade formal. A igualdade formal foi aquela que surgiu lá nas primeiras constituições, tá bom? Nas constituições modernas, né, no constitucionalismo moderno, tá joia? Lá a ideia era acabar com os privilégios, né? Com os privilégios da nobreza, da burguesia, tá bom? Então a ideia era dar a cada um o que é seu e ponto, né? Tratar todo mundo de maneira igual. Mas tratar todo mundo de maneira igual acaba que, por incrível que pareça, acaba gerando algumas desigualdades, né? Na época, a gente foi percebendo que isso não era justiça, ok? Porque o rico continuava mais rico e o miserável cada vez mais miserável, tá? A gente, na verdade, tinha que repensar isso. E repensando isso, a gente, então, entra, né, descobre, né, ou busca, na verdade, uma igualdade material. Essa sim, né, que visa a diminuição das diferenças, né? Então, pessoal, além disso, né, é uma função do Brasil também. Eu vou até lá pegar lá na Constituição que, olha que interessante. Cadê? Que é um objetivo do nosso país, né? É um objetivo, de acordo com a nossa Constituição, a igualdade é um objetivo nosso. O Brasil tem como objetivo, nasceu para isso, né? Não é que nasceu para isso, nasceu lá atrás e tal. Mas a função da Constituição, ou desculpa, né, o objetivo da nossa República a partir de 88 é o seguinte, dentre outros, né, se você ver lá no artigo 3º da Constituição, inciso 1,
Primeiro, né, o objetivo é construir uma sociedade livre, justa e solidária. E o que mais me interessa para a gente nesse momento é o 3, inciso 3. Erradicar a pobreza. Isso não tem como, né? É impossível. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Está aí. Né? Então, a partir dessa leitura simples, e aqui sim a gente pode fazer uma interpretação meio que literal, o objetivo principal da Constituição, um dos objetivos da Constituição, na verdade, é reduzir as desigualdades sociais. De que maneira? Através da igualdade material. Tá? As diferenças, né? A gente tem que acabar com as diferenças. Não é erradicar a pobreza, infelizmente, né? No atual sistema que a gente vive, não vai acontecer. Tá? Não vai acontecer. Mas se a gente conseguir diminuir, ou como diz a Constituição, reduzir, já ajuda bastante, tá joia? Reduzir a desigualdade, ou seja, ter uma aproximação entre as classes, né? Dar mais acesso a serviços para todo mundo, né? Garantindo aí. Depois a gente vai ver lá mais para frente, né? Agora a gente entrar em direitos sociais, a questão do mínimo legal, né? Os mínimos, legal não, desculpa, né? Os mínimos, mínimo existencial, né? Tem que ter, tá joia? Bom, e o que vem a ser a igualdade material, portanto, né? A igualdade formal a gente já conquistou há tempos, né? Desde o tempo do constitucionalismo moderno, né? Com a invenção, com a criação das primeiras constituições. Mas a igualdade material ela vem com o tempo, né? Na verdade ela vem agora, né? Ou num constitucionalismo social, né? Ou agora com o neoconstitucionalismo, enfim. A igualdade material é dar um tratamento desigual para os desiguais na medida de sua desigualdade. É o que chamamos aí de isonomia. Tá? Então, na verdade, aquela frase antiga, né, funciona, dá para ser aplicada. Tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual na medida de sua desigualdade. Isso é fato, isso funciona. Tá? E aí temos vários exemplos. Né? A gente tem a imunidade parlamentar, né? É preciso, né? Pelo menos no começo da nossa república, né? Foi preciso a gente ter aí uma proteção aos nossos representantes. Né? A imunidade do presidente também, o foro por prerrogativa de função, né? Isso é importante para a gente conseguir proteger, né, aqueles que nos representam, tá joia? Um outro aspecto importante também, né, um exemplo prático dessa igualdade, está lá no processo penal. Está lá no ônus da prova, por exemplo. Né? Quem tem que provar que a pessoa fez ou não um crime é o Estado, não é a pessoa. A pessoa não precisa provar que é inocente. Porque essa presunção já está implícita, inclusive na nossa Constituição. Nossa, aí é outra polêmica também, né? Outra polêmica. Mas, enfim, em presunção de inocência, a pessoa não tem que provar que ela é inocente, né? É o Estado que tem que provar que aconteceu alguma coisa, né? Eu não tenho como provar que eu não fiz, né? O nada não se prova, tá bom? Bom, além desse indúbio pro réu, né? Temos alguns recursos que só a defesa pode propor, tá? Então cuidado com isso também. O que mais que eu posso falar aqui para vocês, né? Um exemplo prático também, né? Algumas implicações práticas, né? Em relação ao salário. Né? Se você tem, não se pode dar salários diferentes por razões de sexo, por razões de idade, cor, estado civil, né? Jamais, de maneira nenhuma, tá joia? Agora, níveis, ok, né? O nível função A, nível 1, nível 2, nível 3, aí tudo bem. Agora, criar diferenças apenas por esses critérios que eu já falei, tá errado, né? Não pode. Isso viola de morte
à igualdade, tá bom? Evidentemente, pessoal, que a gente tem que tomar cuidado porque também temos o direito a uma indiferença, né? Afinal de contas, primeiro que o Estado não pode impor uma certa visão de mundo, né? Ele tem que respeitar isso, né? A gente precisa dessa indiferença quando, olha só o que diz Boaventura de Souza Santos, né? Temos o direito de sermos iguais quando a diferença nos inferioriza e temos o direito de sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza, né? Ninguém aqui vai te obrigar a ter um estilo de vida X, uma roupa Y. Não, não, tá? Nós temos o direito de sermos nós, indivíduos, tá? Então, a gente tenta buscar, né, uma diminuição de diferença, tá? Mas a diferença também é algo que nos caracteriza, né? É algo inerente à nossa personalidade, tá bom? Muito cuidado com isso também. O que mais? Outra implicação, né? Idade mínima em concursos. Na verdade, pessoal, é possível? É. Né? O STF já decidiu isso, inclusive criou uma súmula, a súmula 683. Tá? Evidentemente que para ter uma exigência de idade mínima, para que isso seja lícito, né, constitucional, essa idade precisa, primeiro, previsão em lei, e tem que ter uma relação com a função que vai ser exercida, né, policial, investigador, ok? Agora, para cargos, para funções que não exijam esforço físico, por exemplo, aí não há razão de exigir idade mínima, né? Juiz, promotor, assistentes, analistas, né? Aí nesse caso, exigir idade não faz sentido, tá bom? Não pode. Outro tema polêmico também, né? Antes de eu falar do tema polêmico, das ações afirmativas, vamos ver mais uma implicação prática aqui. Vagas para pessoas com deficiência, né? De acordo com a Constituição, mas sempre ela, né? Artigo 37, inciso 8, há essa previsão, né, de ter aí uma porcentagem para pessoas com deficiência que pode variar entre 5% até 20%, tá joia? O STF já disse, né, em vários julgamentos, que o concurso ele não pode suprimir essas vagas, né? Durante o concurso vai ter que verificar qual é a deficiência apresentada, né? E se ela é ou não compatível com a função exercida, tá bom? Cuidado com isso também, tá? Aí cada estado também tem a sua porcentagem, ok? Então, mas o que não pode ter é zero. Tem que ter previsão, tá bom? E agora sim, né? Um tema bem polêmico são as ações afirmativas, né? Também chamadas de discriminações positivas. É quando o Estado faz uma diferenciação, mas essa diferenciação é importante para diminuir a desigualdade, né? Vamos lá. Como assim? Eu explico. Primeiro que são o STF, essas cotas, né, as políticas públicas que têm por objetivo, pessoal, dar a certos grupos historicamente desprestigiados um tratamento diferente. Ah, mas eu venho de descendência italiana, aqui os italianos sofrem. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Né? Sofreram por questões do capitalismo, né? Enfim, foram empregados e tal. Sofreram, mas conseguiram dar a volta por cima. Sofreram, mas hoje aí tem impérios, né? Vamos pegar, por exemplo, aí os Matarazzo. Enfim, tem muita gente que deu a volta por cima, né? Não estamos falando disso, né? Estamos falando de coisa mais grave, né? De quando o Estado infringiu o sofrimento excessivo, o Estado tratou pessoas de maneira diferenciada, tá? E não o próprio sistema, e não as indústrias, né? E não os particulares, tá? Vamos lá. Então, é possível criação de política pública, né, que dá um tratamento diferenciado, ok?
chamadas de discriminações positivas. Por quê? Com o objetivo de reduzir as desigualdades decorrentes dessas discriminações, né? E por quê? E essa discriminação, pessoal, gerou uma hipossuficiência física e econômica, tá? Então, o STF decidiu, né, se essas cotas raciais, essas cotas sociais, né, questionaram, obviamente, alegando aí que essas cotas violavam, né, a igualdade, até era um tratamento diferenciado, as pessoas beneficiadas seriam também ofendidas com isso, né? O STF disse não viola a Constituição porque, primeiro, que são cotas temporárias, né? Quando a desigualdade acabar, esses programas também acabarão sem nenhum problema, tá joia? Então, o STF já decidiu que esse sistema de cotas raciais e até sociais é um sistema constitucional porque é temporário e só vai existir enquanto existir a desigualdade, ok? O STF disse isso, pessoal, numa arguição de descumprimento de preceito fundamental de número 186, desculpa, repetindo, 186, né, a DPF 186, tá bom? Sobre o assunto ainda, né, nós temos uma lei federal, a Lei 12.990/14, determina que 20% das vagas de concurso da administração federal são destinadas a candidatos negros, tá? Obviamente que essa lei não se aplica a concursos estaduais e municipais, né? Os estados e municípios devem ter aí a sua legislação própria, tá bom? E o CNJ também já decidiu, né, se manifestou sobre o assunto com a sua resolução número 213. Então, o que diz o CNJ nessa resolução? 20% das vagas dos concursos do judiciário são destinadas a candidatos negros, ok? Além disso, né, o STF discutindo o assunto num processo de controle de constitucionalidade, né, na ação declaratória de constitucionalidade número 41, ADC 41, o STF entendeu que essas cotas raciais, né, não se aplicam apenas na entrada, no ingresso à carreira X ou Y, né? Essa porcentagem também deve recair durante as promoções da carreira, tá? Então, na evolução da carreira, nível 1, nível 2, enfim, tá bom? Cuidado com isso. Sobre esses sistemas de cotas, né? É interessante a gente colocar os dois argumentos, tá bom? Argumentos contrários ao sistema de cotas. Vamos lá. O número 1 é que viola o mérito, né, do concurso, e esse mérito acaba sendo um critério republicano, né? Acaba ofendendo isso, né? A pessoa tem que ir pelo mérito próprio, pela sua inteligência, né, pelo seu esforço, né? Tá. Então, quando se cria um sistema de cotas, acaba violando o critério republicano, que é o mérito. Outro argumento é que viola a igualdade formal, né, por uma discriminação reversa. Essas ações afirmativas, de fato, interferem na igualdade formal, sim. Essa intromissão na igualdade formal acaba gerando, né, discriminando a pessoa que não pertence àquele grupo privilegiado, né? Então vamos lá, quando tem aí número de vagas para negros, os brancos são discriminados de maneira reversa, né? O racismo reverso, né? É um argumento, tá bom? E, além disso, é uma medida, terceiro argumento, uma medida imediatista e inapropriada, né? Tem outra? Bom, e aí você verifica, né? Quem tem acesso às universidades, né? Quantas pessoas negras estão cursando, estão nas universidades, nas faculdades, né? Ocupando cargos de liderança. Tem, né? Graças a Deus, né? A ideia é essa, é diminuir, a ideia é acabar com essa discriminação, com a diferença, né?
Mas acabamos? Será que acabamos? Né? Bom, enfim. Além disso, a gente tem a igualdade, argumentos favoráveis, né, a esse sistema de cotas. O primeiro argumento é que ajuda a justiça compensatória. Né? Como assim? Porque a gente está mudando, corrigindo injustiças e falhas praticadas no passado contra os indivíduos ou algum grupo. Né? E essas falhas foram praticadas pelo governo, né? Pelo próprio Estado, e, claro, pelos particulares também. Então a ideia aqui é buscar hoje compensar uma justiça que foi cometida lá no passado, tá bom? Segundo argumento está lá na própria DPF 186 que eu já falei, né? A ideia da justiça distributiva, que tem por objetivo a promoção de oportunidades para aqueles que não conseguem se fazer representar de maneira igual. Né? É o que eu estava falando agora há pouco. A ideia aqui é concretizar a igualdade na dimensão material. E quem defendeu isso na DPF 186 foi Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Marcos Aurélio e o saudoso Carlos Aires Brito. Tá joia? Um outro argumento aí está na promoção da diversidade. Né? Porque essas cotas são constitucionais quando contribuem para o surgimento de uma sociedade mais diversificada, mais aberta, mais tolerante, né? Mais miscigenada, multicultural. Né? Ou seja, novas pessoas aparecem, né? Têm acesso à chance de ocupar aí funções, cargos. Né? Isso, na verdade, acaba contribuindo para uma sociedade melhor. Foi o que disse na DPF 186 César Peluso, o próprio Ricardo Lewandowski, né, e a Rosa Weber, tá bom? Enfim, tá muito longo esse vídeo, mas vamos conseguir estar acabando aí. Um outro aspecto, né, uma outra aplicação prática, né, da igualdade, agora sim, diz respeito à igualdade de gênero, né? Poxa vida, aqui não tem o que discutir, né? Mas já discutiram, né? Por incrível que pareça, né? É a igualdade entre homem e mulher. E aí o pessoal lia no artigo 1 no inciso 1 do artigo 5º da Constituição, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Aí pronto, né? Eles entendem que, então, não deve haver nenhuma diferenciação entre o homem e a mulher. O curioso é que isso só veio à tona com mais vigor, né, lá em 2006, né, quando a gente cria a Lei Maria da Penha. Porque até então não havia essa energia para criticar, né, a diferença entre homem e mulher. Porque na época, bom, até hoje, o serviço militar é obrigatório para homens. Hoje admite-se de maneira facultativa a mulher, mas até pouco tempo atrás não tinha isso. E ninguém reclamou. As leis previdenciárias, né, a mulher sempre se aposenta mais cedo. E ninguém reclamou. Né? Que mais? Bom, a gente já vem aí com essa diferenciação entre pessoas e ninguém reclama. A gente viu isso, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, diferenciando o usuário, consumidor, do fornecedor. E ninguém reclamou. Criamos o ECA em 90, né, dando mais direitos a crianças e adolescentes. E ninguém reclamou. Veio, de maneira mais recente, o Estatuto da Juventude, denominando, né, como jovens as pessoas entre 15 e 29 anos. E ninguém reclamou. Como direitos, né? A própria CLT, que dá mais direitos aos trabalhadores, tentando diminuir, né, a desigualdade, ninguém reclama. Aí me veio a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, aí todo mundo reclamou. Até o próprio Estatuto do Idoso, né, ninguém reclamou, pelo menos isso, né?
Mas quando veio a Lei Maria da Penha, aí houve reclamação. A Lei Maria da Penha ela não veio por bondade de ninguém. O Brasil foi condenado, né, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil foi condenado, pesquisem isso. Tá? Por que essa lei é apelidada, né, com o nome de uma senhora, né, a senhora Maria da Penha, que quase foi morta pelo seu ex-marido. E o processo não deu em nada. Né? Então, os defensores da senhora Maria da Penha socorreram aí a instâncias internacionais de direitos humanos, né, e só assim conseguiu alguma coisa. E o Brasil foi condenado por isso. Né? O Brasil descumpriu tratados internacionais. E quando a lei foi criada, eu me recordo que houve uma discussão absurda, né? E alguns juízes não aplicavam a Lei Maria da Penha. Né? O próprio judiciário entendia que a lei era inconstitucional, violava a igualdade entre homens e mulheres. Né? É preciso uma ADC para questionar, né, a Lei Maria da Penha, ou se era ou não constitucional. Né, e o STF entendeu que sim, que era constitucional. Tá? Na verdade, salvo engano, não foi ADC, foi em controle difuso de constitucionalidade. Né? Mas enfim, vou corrigir aqui. Né? Essa igualdade entre homem e mulher, pessoal, ela busca a efetivação de uma igualdade material. Tá? Não é formal, é material. O que está na Constituição, no artigo 5º, caput, é a igualdade formal, mas o inciso 1, parece que não, mas o inciso 1 ele reflete essa igualdade na dimensão material, seu aspecto material. Tá? Então, é preciso, né, a gente sabe que nossa sociedade ela tem aí resquícios do passado, resquícios machistas, né? Eu já perguntei em sala de aula se por algum homem, né, você gostaria de ser tratado como uma mulher? Né, lá fora, né? Você fica à vontade quando a sua namorada, ao ver a sua namorada, a sua esposa, a sua mãe, frequentando certos lugares, você deixaria, né, ela ficar até altas horas na madrugada sozinha? Ficaria tranquilo pela segurança dela? Né? E as pessoas ficam meio pensativas, não dão um braço a torcer, mas ficam pensativas. É o suficiente, né, para identificar. Bom, todo mundo sabe, né, que é claro que, querendo ou não, há diferença sim, né, a cultura nossa é nesse sentido. A Lei Maria da Penha, se não é a melhor lei até hoje criada, é uma das melhores, né, eu sempre falo isso. Porque ela é uma lei multidisciplinar. Né? Ela não é uma lei penal. Ao contrário, né? Ela cuida muito bem da prevenção. Né? Então hoje as propagandas não exploram a mulher como exploravam antes lá nas propagandas televisivas. Né? Isso ajudou bastante na educação, enfim, ela interfere bastante na educação, ela dá uma proteção muito eficaz para a mulher, que precisa, né, se utilizar da Lei Maria da Penha, embora os operadores do direito ainda falham, né, ainda precisam melhorar essa visão e a própria efetivação da Lei Maria da Penha. Ela funciona? Então, não sei, porque até agora ela não foi aplicada de maneira 100%. Né? Então, é preciso que a gente aplique a Lei Maria da Penha na sua totalidade para ver o que precisamos mudar, melhorar. Né? Mas a lei ainda não foi aplicada na sua inteireza, na sua totalidade. Tá? Então a Lei Maria da Penha e a Constituição buscam essa igualdade material, como eu já falei para vocês. Portanto, justifica-se sim um tratamento diferenciado. Né? Como exemplo, já dei a aposentadoria das mulheres, serviço militar obrigatório. Tá? Aí vamos lá. Será que a lei pode diferenciar? Pode, já disse a vocês, né? Pode sim trazer um tratamento diferente, tá? Por exemplo, reduzir desníveis existentes. Então a gente já viu aí que a salarial
né, o salário tem que ser o mesmo, muito embora ainda no Brasil afora, né, a gente tem notícias de que as mulheres que ocupam o mesmo cargo que os homens recebam menos, tá? Então a gente precisa muito dar um enfoque na educação, né? Não uma educação tradicional, né? A gente tem que melhorar essa educação aí de maneira trazer uma educação mais crítica, né? Para ver se a gente consegue mudar a nossa forma de pensar. Infelizmente ainda existem, né, culturalmente, diferenças, e enquanto existir diferenças, a Lei Maria da Penha não vai nunca deixar de ser constitucional, né? Ela traz algumas medidas de proteção, ela protege a mulher de várias violências, né? Que não necessariamente são crimes, né? Para ser uma violência contra a mulher não tem que ter previsão legal como crime, né? Um erro aí que a gente tem, né? Mas infelizmente isso é para outro vídeo, né? Outro assunto, quem sabe aí uma análise só da Lei Maria da Penha, beleza? Por enquanto é isso, a gente encerra esse vídeo e até o próximo Direito Fundamental em Espécie, beleza? Valeu!